Estamos de volta com TV Revista e agora iniciamos a série de entrevistas com os candidatos ao governo do estado. Hoje, o convidado é o candidato Marcos Mendes, do PSOL. Reforçamos mais uma vez que a ordem das entrevistas foi definida por meio de sorteio realizado aqui no IRDEB, com a presença dos representantes dos candidatos. A ordem dessas entrevistas e o nome de cada candidato podem ser conferidos no nosso site ou nas nossas redes sociais. Lembramos que foram definidos 15 temas. Cada candidato vai responder a 6 perguntas sorteadas e uma obrigatória. No total, serão disponibilizados 20 minutos, sendo os últimos minutos para considerações finais. Marcos Mendes nasceu em Salvador, no bairro da Liberdade, iniciou na militância política no movimento estudantil durante o ensino médio. É mestre em Geologia Ambiental, especialista em meio ambiente e em gestão pública municipal e governamental. O candidato tem ainda graduação em Geologia. Atuou como professor universitário, é funcionário da Caixa Econômica Federal, dirigente estadual do PSOL na Bahia, integra o campo étnico e popular e o setor ambiental do Instituto Búzios. Boa tarde, candidato. Obrigado por ter vindo. Boa tarde, Ritinha. Boa tarde a todas e a todas que estão nos assistindo. E é um prazer, saber que tem um espaço democrático, Isso tem sido raro na política. Nós só temos 11 segundos de televisão, por ser um partido ideológico que não quer fazer os acordos espúrios com outros partidos, então, para nós, esse espaço é importantíssimo. Vamos começar a entrevista, por favor. Sorteie um tema. Vou pegar aqui um papelzinho desse. Isso. Tomara que eu dê sorte, viu, Rita? Primeiro tema para a primeira pergunta: igualdade racial. Vamos à primeira pergunta. A maior parte da população baiana é afrodescendente. A ONU declarou a década internacional afrodescendente entre os anos de 2015 e 2024. Caso o senhor seja eleito, que ações vai implementar para combater o racismo e a desigualdade racial face às demandas desta maioria populacional? Um tema importante, Rita? Eu acho que primeiro a gente precisa começar a fazer isso, na base escolar. Tem a lei agora 11.645, que era a 10.638, e que ela nunca foi implementada. Inclusive agora querem extinguir, nesse novo modelo de educação aí do golpista do Michel Temer. Então, assim, eu acho que a gente precisa começar a discutir as questões da África, justamente dentro das escolas. Então, um governo de esquerda, que eu penso um governo de esquerda, nós somos um partido de esquerda, eu acho que a gente precisa fazer essa discussão. Nós temos a capital, que é a capital mais negra fora da África, Nós temos um dos estados, pelo menos declaração de pessoas pretas, porque existe uma quantidade muito grande de pessoas negras como um todo, mas pessoas pretas nós temos mais de 17% de declarações, então isso aí, o segundo estado que coloca isso, o Maranhão, em torno de 8%. Então, a gente precisa fazer essa discussão, primeiro, dentro do modelo escolar. Segundo, a gente tem que fazer o seguinte: se nós temos um estado com várias secretarias, eu acho que a gente tem que ter paridade, não só paridade na questão racial, mas paridade de gênero. Então, a gente tem que ter pessoas negras, pessoas de gênero, tal, não só na CEPROM, Secretaria da Promoção da Igualdade Racial. Eu acho que tem que ter uma diversidade grande também dentro das secretarias. Outro ponto fundamental, a gente precisa discutir a questão raciais em vários pontos. Por exemplo, você vai para o campo, nós temos mais de 4 milhões de pessoas no campus. É a unidade rural que a gente tem maior número de gente aqui no estado da Bahia. No Brasil, a população rural maior aqui na Bahia. Nós temos, por exemplo, 991 comunidades quilombolas. Então, a igualdade racial já passa por aí. Só uma foi titulada. Todas elas estão assentadas em terras públicas. Nós temos fundo de fecho de pasto também, que é formado uma grande parte por pessoas negras. Nós temos em torno de assentamentos de reforma agrária, em torno de 700, mais de 700 mil comunidades de população de agricultores familiares, também a maioria dessas pessoas negras. Então, tem um tempo para finalizar. Então, para finalizar, eu queria dizer o seguinte: precisamos fazer a regularização fundiária com a titulação dessas terras e fazer com que essas pessoas sejam incluídas no mercado de trabalho. Próximo tema, por favor, candidato. Quer dizer, cada pergunta tem quanto tempo? Só para 2 minutos. Só 2 minutos para responder. 2 minutos para cada perdoe, eu fiquei pensando que era... Pegar outra? Isso. Agricultura familiar, segundo tema. Vamos à segunda pergunta. A Bahia é um estado com forte relevância da atividade rural. Candidato, qual a sua proposta para incentivar a agricultura familiar e evitar o uso de agrotóxicos que tem causado danos à saúde da população? Pronto, nós temos mais de 700 mil comunidades de famílias de agricultores familiares aqui no estado da Bahia. Primeiro,
nós queremos fazer a regularização fundiária de todas essas comunidades de agricultores familiares. Todas elas estão assentadas em terras públicas. Ariovaldo Umbelino, junto com o saudoso Plínio de Arruda Sampaio, em 2003, né, fez uma avaliação e 55% das terras da Bahia são terras públicas. Quando foi feita agora a discriminatória pública, isso aumentou, porque 80% das terras, principalmente do agronegócio do veneno que foi falado aí, está assentado, né, em terras que são públicas griladas, né, fortemente griladas. Queremos trazer essas terras de volta. Então, como essas terras todas são públicas, a gente vai fazer essa regularização fundiária. Queremos trazer de volta a IBDA, a Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola, que tem um papel fundamental de assistência técnica e logística. Trazer de volta a IBDA. O DERBA, Departamento de Estradas e Rodagens da Bahia, que tem um papel fundamental, não só a construção, mas manutenção das estradas, principalmente vicinais para o escoamento desses produtos. Queremos também trazer de volta a Cesta do Povo, que tinha a segunda maior capilaridade de lojas no estado da Bahia, 278 lojas, mas agora sob controle de trabalhadoras e trabalhadores, para ser um grande mercado público estadual para o escoamento dos produtos dessas comunidades tradicionais. E uma coisa interessante também é a gente fazer a parceria com a ONCEB, a Organização das Cooperativas do Estado da Bahia, justamente para beneficiar esse produto, para a gente fazer as águas de indústria de beneficiamento. A gente vai fazer uma revolução no campo, principalmente com esses agricultores familiares, incentivando a agroecologia e a permacultura, combatendo esse esquema de agrotóxico. Hoje nós somos um dos maiores consumidores de agrotóxicos, que vai envenenando a terra, o ar, matando as pessoas, envenenando, contaminando as águas superficiais e subterrâneas, vai acabando, secando rios, inclusive rebaixando aquíferos. Foi dado uma outorga de 178 mil metros cúbicos, agora recentemente naquela região lá no Rio Arrojado, lá no oeste da Bahia, né? Então, Correntina, as pessoas foram para as ruas, quebraram as bombas de captação e mais de 12 mil pessoas foram lá para dizer: essa água é nossa. Então, vamos combater esse tipo de outorga, vamos combater toda essa liberação para esse agronegócio e favorecer as comunidades tradicionais, principalmente dos agricultores familiares. Próxima pergunta. Terceiro tema e a terceira pergunta: participação social. Sigamos com as perguntas. A participação social é uma demanda da sociedade e uma previsão da Constituição. Quais as suas propostas para estimular a participação da sociedade ao longo dos 4 anos do seu mandato, caso seja eleito? Ritinha, isso é muito bom, porque as pessoas têm me perguntando: olha, já pensou, Marcos, se você ganha o governo lá e você não vai ter a maioria lá? Porque as pessoas acham que a gente só pode governar com 63 deputados estaduais. Eu disse que nós temos 15 milhões de pessoas, queremos governar com esses 15 milhões de pessoas. Só que nossa Constituição estadual, ela é extremamente antidemocrática. Só no artigo 31 diz que pode ter um controle social do Executivo. E mesmo assim você tem que ter lei ou decreto que isso coloque. Isso não foi feito por 37 anos do governo passado, nem nos 12 anos do governo do PT, um governo de esquerda. Também isso não foi feito. Então, a primeira coisa que a gente pretende fazer é isso, fazer com que isso seja decreto, isso seja lei, para que tenha realmente um controle social do Executivo. Nós queremos trazer essas pessoas para a parte de dentro do tabuleiro. Queremos fazer os conselhos populares. Isso foi feito muito bem em Belém do Pará. Edmilson Rodrigues, que hoje sempre é eleito como o deputado mais votado daquela região, ele fazia os conselhos populares, discutia com a população. Ele, com pouquíssimo tempo de televisão, ele chega muito perto de ser eleito justamente por causa dessa participação popular. A gente teve aqui uma coisa interessante: o PPA participativo pelo governo do estado, na época do Jacques Wagner, eu acho que era interessante, mas não era deliberativo. Então, você fazia toda uma discussão com a base popular, com a sociedade, mas não tinha resultado político nenhum, ou seja, isso não era implementado. Então, nós queremos cada vez mais fortalecer essa participação popular e dentro desses conselhos populares ele tem que ser deliberativo para que a gente possa fazer uma discussão ampla e não uma enganação, né? E verdadeiramente o que seja decidido por esses conselhos populares, a gente agregue a nossa política pública e realmente seja implementada com muita tranquilidade. Próxima pergunta, próximo tema. Estradas e mobilidade urbana é o tema, o quarto tema e a quarta pergunta. A quarta pergunta, por favor. Estradas e mobilidade urbana. Então, eu sigo aqui. Estradas e mobilidade urbana. Em seu governo, como vai ser feito o investimento nas estradas do interior do estado? E quais as estratégias para melhorar a mobilidade da população nos grandes e médios centros urbanos? Interessante, ter 2 minutos falar sobre tudo isso não é fácil. Mas assim, eu tenho viajado muito e como a gente não anda de jatinho,
a gente anda de ônibus, né, o tempo todo então de carro, a gente está vendo que as BAs elas estão completamente destruídas, porque esse governo atual também extinguiu o DERBA, Departamento de Estradas e Rodagem da Bahia. A gente discutiu muito com os profissionais do DERBA, muitos deles, inclusive, né, o salário base é menos do que um salário mínimo, tem que entrar, estou entrando com ação aí contra o governo do Estado. Mas a gente quer dizer o seguinte, a gente tem que retornar o DERBA, porque o DERBA tem um papel fundamental, não só no planejamento, na construção, mas na manutenção das estradas. Eles estavam em 20 regiões e aí quando tinha qualquer problema na estrada era quase que imediato essa manutenção. Hoje essa manutenção ela é feita de uma maneira muito demorada e todas as BAs, boa parte das BAs que eu andei, ela está completamente destruída e quadruplicou o investimento, ou seja, diretamente para as empreiteiras. Então existem indícios fortíssimos que esse dinheiro deve estar sendo desviado de alguma forma, porque as estradas elas não estão com uma boa manutenção. Então, esse retorno do DERBA, ele tem que ser através do controle das trabalhadoras e trabalhadores para não ser extinta assim de qualquer forma como o governo chega e extingue. Em relação à mobilidade, uma coisa importante que a gente tem é o seguinte, por exemplo, vou dar um exemplo claro aqui, esse BRT que quer ser construído sem discussão nenhuma, a gente precisa ter um controle social, um controle popular. É o BRT mais caro do país, mais de 820 bilhões de reais. E uma coisa importante, né? Foi aprovado 3 dias antes da votação de Temer, que a bancada do DEM, do grupo do Zé Ronaldo, todo votou a favor para salvar o golpista do Temer. Uma coisa importante é que o governo do Estado está de braços cruzados aqui. Nós temos o INEMA, que poderia fazer uma intervenção, porque a intervenção em recurso hídrico é do Estado, e também o resgate de fauna, porque estão sendo desmatadas, uma proposta de desmatamento mais ou menos de 579 árvores e tamponamento de 2 rios. Então, se o governo do Estado pudesse, quisesse, ele acabava com aquela obra, ele fechava aquela obra justamente porque o interesse socioambiental é muito mais importante do que os interesses políticos, partidários e também os interesses pessoais. Então, eu acho que a mobilidade com a questão de metrô, VLT, tem que ser discutida com a sociedade e ela vai estar presente em todos os municípios, grandes centros urbanos, como você falou na política do PSOL. Próximo tema. Quinto tema é ensino superior. Vamos aqui a pergunta sobre ensino superior. A Bahia tem 4 universidades públicas estaduais. Quais serão as suas propostas para essas universidades nos próximos 4 anos? Como garantir a qualidade e expansão da graduação até a pós-graduação? Rita, esse é um tema extremamente interessante e espinhoso, porque em 4 anos do atual governo Rui Costa foram retirados mais de 200 milhões de custeio, investimento e manutenção. Existe uma solicitação das universidades estaduais para que 7% da receita líquida de impostos seja investido nas universidades e 1% para a manutenção do aluno no campo. Como nós estávamos falando aqui num dos primeiros temas sobre a questão racial, vários jovens negros que acabam ingressando nas universidades estaduais, eles acabam desistindo porque não tem como se manter. Então, nós estamos conectados, né, com essa discussão com os professoras e professores e dizer o seguinte, que 7% da receita líquida de impostos vai ser o que vai ser implementado no governo do PSOL e 1% para a manutenção desses estudantes também vai ser implementado. A gente tem passado por várias regiões, você não sabe a importância das universidades estaduais no desenvolvimento regional. Ela tem uma importância muito grande e isso pode ser expandido. Para você ter uma ideia, esse mesmo valor que foi retirado das universidades estaduais foi gasto o ano passado só com propaganda. Foi quase 210 milhões de reais com propaganda. É mais importante você gastar com propaganda ou você investir em universidades estaduais, que é super importante para você fazer o desenvolvimento regional do nosso estado. Então, com certeza, nós estamos conectados e a gente vai fazer esse investimento que é pedido pelas professoras e professores e pelos educadores das universidades estaduais. Próximo tema. Segurança é o tema. Sigamos com a 6ª pergunta sobre segurança. No Brasil, a cada ano morrem mais de 60 mil pessoas assassinadas. Como diminuir esse índice na Bahia, tanto na região metropolitana quanto nas pequenas e médias cidades do interior? Em 2 minutos, a gente vai dizer o seguinte, segurança pública não é só um processo policialístico. Então, primeiro, investimento pesado em educação pública de qualidade. Centenas de escolas estão sendo fechadas, centenas de escolas, inclusive no campo, estão sendo fechadas e isso aí é um dado, inclusive estudos da própria Universidade Federal da Bahia diz que quando você diminui escolas, então você aumenta a violência, tem que construir mais presídios. Eu fui na escola da Alva Matos, lá na prainha de Lobato, em uma escola que tem um pertencimento da comunidade e tal,
também já acabou os cursos noturnos e o primeiro ano do curso diurno. Então, em 3 anos vai se extinguir mais uma escola pública. Nós queremos reverter isso. Nós queremos cada vez mais nos organizarmos para que essas escolas públicas sejam multiplicadas. O segundo ponto fundamental é a saúde pública inclusive preventiva, com saneamento. Hoje, 40%, 30% dos municípios têm saneamento, ou seja, mais de 70% não tem. Então, a gente quer trabalhar também a questão da saúde de qualidade e as políticas sociais. Então, isso é um trabalho preventivo. No lado da polícia, a gente quer não só a valorização dos policiais, mas com outro modelo de formação, para que ele entenda que olhar o cidadão, ele não é um inimigo, é um parceiro, né? Então, a gente quer uma polícia comunitária. E investir na inteligência da polícia. Hoje, a cada R$1.000 investidos, só R$1 entra para a inteligência da polícia. A gente quer que isso seja pelo menos R$200. Então, a gente vai investir em inteligência da polícia. Então, políticas sociais, justamente com a inteligência e não o processo repressivo, né, principalmente nos guetos. Não sei se vocês viram agora recentemente, o comandante da rota, que é a polícia que mais mata em São Paulo, disse que você tem que ter uma intervenção na periferia de uma forma, mas nos jardins, que era um bairro elitizado, e outro. Na política do PSOL, isso não existe e as pessoas, principalmente da periferia, precisam ser respeitadas com um modelo de polícia completamente diferente desse. Candidato, chegamos àquele momento da 7ª pergunta, que é uma pergunta comum a todos os candidatos e candidata, e é sobre comunicação pública. A Bahia tem 2 emissoras de comunicação pública, a Rádio Educadora FM, que este ano completa 40 anos, e a TVE, que completa 33 anos. Quais suas propostas para a TV e rádio públicas na Bahia? Rita, uma das coisas que a gente sempre fala é o seguinte, uma televisão pública, ela deveria estar entre as maiores audiências. Primeiro, eu acho que essa televisão ela tem que chegar nos 417 municípios. Então, a ideia é que chegue nos 417 municípios e a gente discuta, né, com a base popular, qual o tipo, o que é que a gente vai passar nessa televisão, o que é que a gente vai discutir nessas rádios. Então, a gente precisa fazer com que essa população venha também para o lado de dentro do tabuleiro. Eu acabei falando com uma pessoa anteriormente, disse que só 30 milhões é investido na televisão pública aqui, na TVE. Isso é muito pouco. Para você ter uma ideia, como é que você gasta 210 milhões em propaganda e você só gasta 30 milhões de reais com uma televisão aí estadual. Então, a gente precisa aumentar esse investimento para que chegue nos 417 municípios, ter a repetidora e que a gente tenha uma programação que seja discutida com a sociedade. Por exemplo, tem uma coisa importante que está acontecendo aqui que eu vi, né? A transmissão aí dos jogos municipais. Então, com uma qualidade muito grande, eu vi ali pelo menos um roteirozinho e tal, e eu achei muito interessante. Então, a gente precisa ter essa qualidade, a gente precisa que ela possa disputar, inclusive, por exemplo, a Rede Globo de televisão, a gente chama da rede golpista de televisão. Então, a gente precisa fazer esse enfrentamento para que a gente esteja, né, nos picos primeiros aí de audiência e que a gente possa chegar com outro modelo, com outra abordagem. Eu acho que o investimento tem que ser um investimento muito maior. Eu acho que a gente precisa, no mínimo, triplicar esse investimento. Eu acho que 100 milhões de reais, eu acho que é uma meta interessante para a gente fazer, para que a gente chegue nos 417 municípios e tenha uma programação que cada vez mais as pessoas se sintam pertencentes, já vista que nós temos uma Bahia diversa, com uma cultura diversa, e eu acho que a TVE pode ser fundamental para replicar justamente esses modelos de cultura nessa diversidade que a gente tem no estado da Bahia. Candidato, agora o senhor tem 3 minutos e alguma coisa, quase 4 minutos, para as suas considerações finais. 3 minutos e 20 segundos. Pronto, Rita, o que eu quero dizer é o seguinte, né? Nós temos hoje um modelo diferente de fazer política. O PSOL, nacionalmente, é o único partido que não está envolvido nesses esquemas da Lava Jato, nem nesses esquemas dos mensalões da vida. Nós temos também uma equipe de deputadas e deputados, né, desde o Congresso Nacional, pelas Assembleias Legislativas e Câmara de Vereadores, né? Aqui, não é à toa que a gente tem um candidato agora, Hilton Coelho, que é o melhor vereador de Salvador, um dos vereadores que são principais nesse processo. Então, é candidato a deputado estadual, tem uma diversidade de candidaturas negras. Não é à toa que Marielle Franco foi brutalmente assassinada por ser uma mulher negra, LGBT da favela, e ela não negou as suas origens, ela não entrou nesse modelo tradicional de fazer política. E é bom entender o seguinte, né? Vários partidos, eu fiz um estudo, 21 partidos orientaram a deputados e senadores a votarem contra trabalhadoras e trabalhadores e contra a população desse país. Então, foi reforma trabalhista, terceirização, teto dos gastos, ou seja, congelamento por 20 anos de política de educação, saúde, políticas sociais. Foi investigado para entrega do pré-sal, para salvar o golpista do Temer de ser investigado, e agora eles querem acabar com o direito
de nós nos aposentarmos. Então, a gente fez um card que coloca lá o número de cada partido desse. São 21 partidos. E qualquer candidato começa sempre com os 2 primeiros números. Então, não votem em candidato nenhum que começa com esses 2 primeiros números. Eu quero dizer que nós fizemos uma parceria aqui com movimentos sociais, nossa governadora Dona Mira, uma mulher negra, né, que luta por moradia, do MSTB, líder do MSTB, uma mulher também que pertence às Mães de Maio, porque o final do ano passado o filho dela também foi assassinado por esse modelo atual de polícia que é desenvolvido no estado da Bahia. E a gente quer dizer que matar jovens negros na periferia não é fazego, não. A gente quer levar políticas públicas justamente para essas periferias. E eu e Dona Mira juntos, não existe Marcos, não existe Mira, é Marcos e Dona Mira, por isso que ela é governadora. Então vamos governar junto de uma maneira extremamente democrática, participativa e vamos colocar o dedo na ferida. Nós temos independência e autonomia, que a gente não recebe dinheiro de grandes empresas, não recebe dinheiro de empreiteiras, né? Então a gente tem autonomia para falar isso. Então, pensem bem, né? A gente tem uma campanha interessante, né? Queremos Marcos Mendes e Dona Mira, queremos o PSOL 50 no segundo turno. Então, se você não souber o número dos nossos candidatos, que são os melhores desse país, então votem em 50, votem em Guilherme Boulos e Sônia Guajajara. Dia 21 a gente vai fazer um grande comício, né? Um grande comício lá na Cruz Caída, no Pelourinho, a partir das 17 horas. Convidamos todos vocês para estarem lá. Vai estar eu e Dona Mira, Guilherme Boulos e Sônia Guajajara. Primeiro indígena numa chapa majoritária, então eles também são 50. E nós vamos estar juntos nessa caminhada, né? Então, uma diversidade de deputados, candidatos a deputados federais e estaduais, principalmente várias mulheres negras, né, sendo semente e replicando essa luta de Marielle Franco. Então, votem em 50 e confirme. E com certeza, em um segundo turno, entre o PSOL e o atual governo do estado, a gente vai desmascarar essa política que não se diferenciou muito. Por quê? Porque quem está comandando essa política são partidos golpistas, como o PP, como o PSD, de João Leão, Mário Negro Monte e Otto Alencar. Total. Obrigado, candidato. Muito obrigado. Obrigado, candidato, pela sua participação aqui no TV Revista.